E aí, galera, o Campeonato Brasileiro vai ficando cada vez mais disputado nessa reta final, né? A equipe do Vasco, que empatou com o Atlético Paranaense, coloca um pouco a briga pela parte de baixo da tabela de classificação. O Vasco conseguiu um ponto muito importante no Campeonato Brasileiro. O Santos joga na rodada, Cruzeiro também joga na rodada. O Vasco tem que torcer para essas equipes não pontuar, né? Para o Vasco permanecer na 14ª colocação. Agora, em 3 jogos, o Vasco precisa de pelo menos aí uma vitória ou um empate para poder não correr risco de rebaixamento. Temos aí o Goiás também nessa situação muito delicada, né? O Goiás, na minha opinião, vai ser muito difícil se recuperar faltando 4 jogos. O Goiás, que nesse momento está a 6 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e o Bahia também, né? E após essa rodada, restarão apenas 3. Eu acho que a situação do Goiás também está muito difícil. O Coritiba já foi rebaixado nessa rodada. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o jogo do Atlético Paranaense e Vasco, e também sobre essa situação da parte de baixo da tabela de classificação. E no finalzinho do vídeo a gente volta e fala um pouco mais sobre a Série B, sobre a Série A e a zona de rebaixamento. A gente viu ali uma tabela muito difícil. E os vascaínos, quando enfrentam o Corinthians, normalmente tem sempre um pé atrás, né? Porque o Corinthians tem uma vantagem, especialmente em jogos decisivos, né? Famosa, final de Mundial, quartas de final de Libertadores. Mesmo quando há um equilíbrio, né? Normalmente o Vasco tem um pouco de dificuldade, sofre para derrotar o Corinthians. E agora tem uma oportunidade boa por jogar em casa, psicologicamente acho que mais forte que o seu oponente. E é um Vasco que, nesse processo de reestruturação, um novo rebaixamento seria... claro, rebaixamento é ruim para todo mundo. Vou falar que rebaixamento é bom para alguém, não é. Mas o Vasco esperava não sofrer tanto, né, nesse retorno, nessa condição de SAF. Acho que demorou a SAF para fazer os investimentos corretos, em treinador, no Ramon Dias, no elenco, os reforços que chegaram, mas ainda há tempo e o Vasco só depende dele para escapar do que seria seu 5º descenso já, né, na história. E aí, Zé, é isso. Hoje o Atlético jogou melhor do que o Vasco. E esse ponto do Bueno, de um time que, vamos combinar, quando o Ramon Dias chegou, a gente já descartava o Vasco não apresentava nada, houve reforços, não foi só a chegada do técnico, mas um rebaixamento. E eu acho que, no que disse o Bueno, a gente tem chance de ver Vasco, Cruzeiro, né, o Bahia está nessa luta, ontem conseguiu um ótimo resultado, que eram times que esperavam dar esse passo a mais. Acho que qualquer um desses 3, caso rebaixado, vai sentir isso, né, de ter molhado, entre aspas, o bico de uma possibilidade de esperança, e o rebaixamento talvez dê a ideia de que, poxa, não avançamos assim. A gente sabe que nem tudo dá um clique tão rápido. Eu acho que assim, criou-se uma expectativa muito grande, né, Felipe, em relação a quando se fala SAF. É a SAF. A SAF vai vir, vai solucionar todos os problemas, vai acabar com os problemas financeiros, vai montar um time fantástico, um time de galácticos. Nem sempre funciona dessa forma. Nem sempre é assim. Nós estamos vendo um Botafogo que hoje ainda está na briga, mas não depende mais dele, mas é um Botafogo que o ano passado sofreu. É um Botafogo que no ano passado reuniu praticamente os jogadores na quarta-feira para jogar uma estreia contra o Corinthians e tomou um passeio, que é o Botafogo que durante esse campeonato do ano passado foi reconstruindo a sua equipe e construiu a sua equipe dentro de características para jogar fora de casa, para não perder. Né? Então era um time que dentro de casa tinha problemas para criar situações de jogo, fora de casa conseguia vitórias importantes, e esse ano inverteu um pouquinho, né? Esse ano o Luiz Castro, você tem a adaptação do treinador, então ele entende na montagem do elenco, ele entende a dinâmica e a logística de um campeonato brasileiro, que você joga contra o Inter na quarta, depois você volta para o Rio no domingo, depois você viaja para Fortaleza na quarta, depois você volta para o Rio, vai jogar em São Paulo. Então toda essa logística e esse cansaço e essa impossibilidade muitas vezes dos treinamentos, o Luiz Castro entendeu. Então ele preencheu, construiu um elenco um pouco mais forte, teve uma construção no Campeonato Carioca. O Botafogo não classificou, o Luiz Castro teve que conversar com torcida de novo, olhos nos olhos, né, tete a tete e tal. E acho que como o Botafogo ficou fora dos holofotes, vamos dizer assim, né, porque nós tínhamos as finais do Campeonato Carioca, então ele trabalhou no silêncio, conseguiu consertar um pouco a equipe e tal. E no Campeonato Brasileiro ele conseguiu fazer pontos. O que aconteceu com o Vasco?
O Vasco teve uma SAF e todo mundo, acabou, não tem mais problema nenhum, vai montar um time fantástico, um time cheio de estrelas, e não foi isso que nós vimos. Né? Montou um time limitado, montou um time com determinadas situações. O próprio Barbieri, quando assumiu, ele teve, no começo, né, do Campeonato Carioca, ele teve alguns bons resultados, mas era um time que se defendia e saía no contra-ataque. Mas isso não seria o suficiente para um ano inteiro. Né? E tanto é que o Barbieri saiu, depois uma nova reconstrução. Agora, nesse último mercado, vamos dizer assim, foi o momento em que o Ramon Dias chega, foi o momento também em que eles contratam alguns novos jogadores, alguns jogadores mais experientes, jogadores que trazem para o elenco um pouco mais de experiência, e mesmo assim, né, teve uma subida, conquistou muitos pontos, mas não foram suficientes para tirar o Vasco dessa situação. Né, tamanha dificuldade do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um período de entendimento de SAF. Né? Agora, com o novo presidente, Pedrinho, é um presidente talvez que não tenha a força necessária para mexer no futebol, mas ele pode, através do conhecimento, trazer algo novo para essa SAF. Né? Poder conversar, estabelecer um contato melhor para melhorar a qualidade do Vasco, porque eu acho que o Vasco tem bons jogadores. Tem algumas peças que precisam ser, alguns setores do campo que você precisa trazer novos jogadores. Hoje, ficou muito claro, né? O Ramon Dias, eu acho que a intenção dele era espelhar a equipe do Atlético, né, para tentar dificultar um pouquinho mais nos duelos, nos confrontos, né, individuais, porque quando você tem uma equipe que a prioridade é competir, a prioridade é ter um pouquinho mais de motivação que a outra em termos de correr mais, eu acho que o Vasco faz muito bem isso. Agora, o que falta é um pouco de qualidade. Nos momentos de embate, você consegue se igualar. Nos momentos de qualidade, você tem uma certa dificuldade. Foi isso que aconteceu. No primeiro tempo, o time do Vasco ficou defesa, meio campo e o ataque muito isolado, né? O Peck tentando fazer essa ligação direta com o Vegetti ali na frente, e a equipe do Atlético conseguia controlar isso. Tanto teve duas chances. Teve a primeira com o William, né, que chutou a bola na trave. Depois teve uma chance com o Canóbio, que eu acho que foi uma das melhores chances do Atlético durante os 90 minutos. E no segundo tempo o Atlético conseguiu dominar o jogo e foi superior. Né? No primeiro tempo acho que o Vasco ainda tentou criar algumas oportunidades. No segundo tempo o Atlético foi bem melhor. Mas eu concordo muito com o que o Djalma falou, né? O Djalma falou que a gente pensa, a gente imagina, faz prognósticos, né? Faz algumas projeções, mas esse ano não dá, porque assim, o Corinthians tomou de 5-1 do Bahia. Pode chegar em São Januário e fazer o jogo que fez contra o Vasco, contra o Grêmio, e ganhar. É bem complicado, mas o Vasco, eu acho que ele está caminhando. Eu acredito que com a presença do Pedrinho, o Pedrinho consiga estabelecer um contato melhor com a SAF. E aí sirva não só como gestor de clube, né, do clube de regatas do Vasco, mas também do futebol, ter uma participação maior. A gente sabe que tem as limitações por conta do contrato assinado com a SAF, mas eu acho que pelo contato, pelo conhecimento, pela forma de ser do Pedrinho, ele possa melhorar vamos dizer assim, essas conversas, e a SAF aproveitar a experiência que o Pedrinho tem como ex-jogador, como pessoa de fora e que viveu esse momento e que conhece a história do Vasco. Quero te ouvir, Rodrigo Bueno também, já mais o Djalminha aqui no Sport Center e, aliás, Fã de Esportes. Já a gente vai falar também de Série B, que terminou. A gente já conhece os 4 times que subiram para A, os times que caíram para C. Teve muita emoção nessa última rodada. E já também a eleição do Corinthians. Foi um dia muito agitado no Corinthians. O dia seguinte é a derrota por goleada em casa para o Bahia 5-1 e a mudança de comando, não apenas de nome, mas de pensamento, de chapa. A oposição venceu a eleição no Corinthians. Mas falando do Vasco, essa reação, óbvio que é um pouco de tudo. Bueno, técnico, reforços, até essa sinergia, arquibancada, São Januário, tudo que aconteceu com São Januário, primeiro ficar sem público por causa dos protestos, depois aquela coisa condenável de quase ser uma praça discriminada para receber eventos esportivos, eventos em geral. Mas se você tivesse que colocar em prateleiras, numa hierarquia da reação vascaína, que permite imaginar até se salvar em relação a rebaixamento, o que você acha que foi mais importante nessas mudanças de rota do Vasco? Acho que a primeira coisa foi reforçar o time, e eu coloco o Ramon Dias nesse reforço. Né? A percepção de que do jeito que estava, o Vasco cairia com muitas rodadas de antecedência.
Então o Ramon Dias chega, e se ele chegasse sozinho, também ele não ia mudar, não ia fazer milagre. Então, o Maicon, que é um jogador, né? O pessoal brinca de God of Zaga, ele já teve bons momentos na carreira. Um jogador que chegou num bom nível. Depois estava meio desacreditado, no Santos não foi muito bem, mas o Ramon Dias soube aproveitá-lo bem, fixou ele como titular, ele tem passado uma certa confiança. Chegaram estrangeiros, o Medel, o Verratti, o Payet, jogadores que requintaram o time em todos os setores, defesa, meio campo, ataque. Não é uma maravilha o time do Vasco, mas em comparação àquele do primeiro turno, a melhora é substancial. Então era o que se cobrava da SAF do Vasco. Outras SAFs, bem ou mal, tinham investido um pouco mais, né? A do Vasco estava meio com freio de mão puxado. Então acho que isso é o principal. E o segundo ponto, acho que você tocou em uma coisa importante, que é a torcida. E eu cheguei a falar em algum momento, né, quando o Vasco estava proibido de jogar em seu estádio com torcida, que o Vasco era um caso raro no campeonato. Ele estava jogando duas competições, uma dentro de campo para tentar escapar e uma fora de campo contra o preconceito, contra a discriminação, né? O Vasco, historicamente, sempre levantou algumas bandeiras muito importantes, tal, e nesse campeonato ele estava lutando contra isso também, né? Contra o adversário do outro lado em campo e contra a justiça, contra o consórcio Maracanã. Não deixavam ele jogar em praticamente lugar nenhum em casa sem torcida. Então agora o Vasco tem nessa reta final todo esse componente. Tem 2 jogos, o Vasco precisa pelo menos ganhar um jogo. Porque você faz a conta, o Vasco tem 42 pontos. Se ele mantiver essa invencibilidade, ele está 6 jogos sem perder, né? Se ele empata os 3 próximos jogos, ele chega só, entre aspas, a 45 e com um número de vitórias perigoso, né? Então, compensa ele arriscar e ganhar pelo menos uma partida. Ele já faz 3, pode ser contra o Corinthians, 3 pontos, pode ser contra o Bragantino em casa na última rodada, mas ele faz 3 pontos e ainda ganha uma vitória a mais. Né? Então, para ele, para esses. E muito possivelmente a gente vai ter time ali com a mesma pontuação, vai para a critério de desempate. Por exemplo, o Santos. O Santos, se for para saldo de gols, ele perde todo mundo. O Santos que tomou de 7, tomou de 4, no saldo de gols ali embaixo, o Santos perde. Esse é um problema do Corinthians. O Corinthians tem um número de vitórias baixo no campeonato, né? Então, talvez o Corinthians possa se complicar pelo número de. Se o Corinthians empatar até o fim, né? Aí ele chegaria, ainda tem 3 jogos, chegaria a 47, né? Que aí acho que o Corinthians escaparia. Mas, aliás, eu queria falar eu citei exemplos de duelos importantes na história entre Vasco e Corinthians, e normalmente com sucesso corintiano, né? Mundial, Libertadores. Mas vou lembrar, no ano do rebaixamento, o único rebaixamento do Corinthians, para muita gente, o jogo do rebaixamento foi contra o Vasco. Foi no Pacaembu. Se o Corinthians vencesse, ele se salvava, o Vasco venceu por 1-0. Se eu não me engano, o gol foi do Allan Kardec. Se eu não me engano. E aí o Corinthians teve que decidir a sua vida no Sul contra o Grêmio, numa pressão danada. O jogo para o Corinthians escapar era contra o Vasco no Pacaembu. O treinador era humano e já estava acertado com o Corinthians. Na última rodada, o Mano rebaixou, né? Se acontecer agora, eu ainda acredito que a gente viu até pela tabela, o último jogo contra o Coritiba, e pela pontuação do Corinthians ser maior do que a imensa maioria dos concorrentes contra a Degola, ainda acho que o Corinthians escapa. Mas seria irônico, né? Em 2007, o Mano, como técnico do Grêmio, pode dizer que rebaixou o Corinthians, né? Não foi ele que rebaixou, né? Mas no último jogo ele era o técnico, né, adversário. E se cai agora o Corinthians, é com o Mano como treinador, né? Teria essa ironia. Então vai ser talvez o grande jogo da rodada, né? Sim. A gente, claro, está olhando, né, para os jogos dos times que estão disputando o título, é sempre bacana, mas são 2 gigantes, né? 2 torcidas monstruosas que a gente tem no Brasil. E, nesse momento, as 2 com sofrimento. Vamos voltar com o Djalma. Já a gente vai arrematar a parte de debate do jogo do Vasco da Gama aqui, mas a gente está na expectativa das entrevistas. Galera, isso aí, Série B, galera, Série B, ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir pra Série B, essa é a verdade, né? Pergunta qual clube quer cair, ninguém quer porque é Série B. Todo mundo sabe que tá muito complicado. Você vê, ó, a equipe do Ceará, do Sport, sofrendo para poder tentar subir, não consegue. O Ceará, que caiu na última temporada, não consegue voltar. E olha outras equipes aí, Chapecoense, já foi da Série A, já foi campeão de Sul-Americana e quase caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro da Série B também bem disputado, e a Série A
segue também da mesmo molde, também muito disputado. Você vê que tem muitas equipes aqui, ó. Você vê do Fortaleza, que tem 44, e do Cruzeiro, que é o primeiro time aqui, ó. Você vê o 11º pra cá tem chance de ser rebaixado. Se não vencer nenhum jogo, pode entrar na zona de rebaixamento. 3 pontos separa o 11º e o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu coloco todas essas equipes aí, galera, com risco de rebaixamento. Na minha equipe, na minha opinião, a equipe que tem mais risco de ir para a Série B é a equipe do Goiás. Você pega o Goiás, galera, você vê, o Goiás tem 35 pontos, 6 pontos atrás das demais equipes aí que estão fora da zona de rebaixamento. Na minha opinião, é muito difícil a equipe do Goiás conseguir se recuperar. Só se o Goiás vencer todos os 4 jogos que tem pela frente, e tem que torcer para Bahia, Cruzeiro não vencer pela frente. As equipes têm que perder, porque se vence o jogo e o Goiás perde, já era. Na minha opinião, se o Goiás não vencer na rodada, o Goiás já vai estar rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, e vai ficar apenas uma vaga que vai ficar para ver quem vai cair. Vai ser Cruzeiro, Bahia, Santos, Vasco, Internacional, Corinthians ou Fortaleza. É claro, Fortaleza, Corinthians, Internacional, essas equipes já têm um pouco mais chance de sair da zona dessa zona de baixo aí, né? Só vencer nessa rodada, né? Provavelmente isso vai acontecer, né? Uma boa parte dessas equipes vão vencer na rodada, e a disputa vai ser praticamente menor, com menos equipes, né? O Vasco já jogou na rodada, o Vasco ainda vai estar nesse bolo ainda até a próxima rodada. Aí, quando ficar faltando 2 rodadas, vai diminuir ainda mais time, porque vai ter outras equipes que vão vencer. Eu acredito que a briga contra o rebaixamento vai até a última rodada. Na minha opinião, vai ser igual a Série B. Vai ter a última rodada para a gente saber qual vai ser a última equipe que vai cair para a Série B. Porque, na minha opinião, Goiás, Coritiba e América já foi. O Coritiba hoje foi rebaixado já para a Série B, perdeu para o Fluminense. Agora o Goiás pode ser rebaixado também nessa rodada, né? Porque se o Goiás perder, Cruzeiro vencer, o Cruzeiro abre 9 pontos. Na minha opinião, 9 pontos aí, praticamente quase impossível da equipe do Goiás tirar no final do campeonato, né? Lembrando também, né, galera, temos o confronto direto, né? Que praticamente a equipe que pode rebaixar o Goiás é o Cruzeiro. Teremos Goiás e Cruzeiro no estádio da Serrinha. Esse jogo vai acontecer na segunda-feira, 9 horas da noite, né? E tudo pode acontecer nesse jogo. Vai ser um jogão, que é o Cruzeiro tentando sair da zona de rebaixamento e o Goiás tentando se recuperar, né? E temos aí muitos jogos importantes também na rodada, né? Temos o América também, que já está rebaixado também, não briga por nada. O Santos, que vai enfrentar a equipe do Botafogo no Newton Santos também, jogo importantíssimo. Fortaleza vai pegar o líder do campeonato, que é a equipe do Palmeiras. O Fortaleza tentando de tudo para poder pontuar, para poder se consolidar dentro da zona de classificação para a próxima Sul-Americana. A equipe corre risco de perder sua vaga. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito difícil também para o Palmeiras contra a equipe do Fortaleza, né? Arena Castelão lotado. Eu acredito que o torcedor vai estar apoiando a equipe do Fortaleza, né? Jogos muito disputados, né? O Internacional também pode atrapalhar a equipe do Bragantino, que luta ainda pelo título do Campeonato Brasileiro. Temos o Atlético e Grêmio. Temos muitos jogos aí de equipes da parte de baixo, da parte de cima, e na parte de baixo aqui temos ainda a equipe do Santos, a equipe do Cruzeiro, que jogam na rodada. Eu queria saber a opinião de vocês, galera. Quais as 4 equipes que vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, eu já falei que Goiás, Coritiba e América. Falta uma equipe. Deixa nos comentários aí as 4 equipes que vocês acham que vão ser rebaixadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. A opinião de vocês é muito importante para o nosso canal. A sua inscrição também é muito importante para o nosso canal. Ajuda o nosso canal a continuar crescendo e trazendo esse conteúdo para você. E deixe seu like também e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal.